Salve trader, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, mais conhecido como Ban, e nesse vídeo eu vou mostrar minhas operações do dia. Galera, seguinte, ontem estávamos posicionados aqui em Bitcoin e ele me tirou em um lucro aí de US$ 20, saindo nesse candle aqui. Então eu preferi proteger essa operação porque ele pode retestar essa região aqui, tá? Ó, onde foi a estrutura. E se a gente traça o volume profile aqui, o maior volume de negociação foi nessa região aqui, ó, bem onde foi a nossa entrada aí. Então, o preço pode vir retestar essa região para depois dar continuidade na baixa, tá? E tá até legal até para ele continuar caindo, porque ele faz fundo duplo aqui, o que o varejo gosta muito de operar, né? Então, eles acabam entrando nessa região e colocando stop embaixo, tá? É, Ou até mesmo se ele faz um trade aqui, o stop dele vai vir aqui embaixo. Então é uma região que deve fazer uma limpa de liquidez. Ficaria melhor ainda se o gráfico viesse a retestar novamente essa região, respeitasse ela na mesma linha ali praticamente, para depois vir fazer a limpa, tá? Porque aí a gente tem essa região aqui, é, que é uma região de demanda, onde ela fica mais forte caso ela faça esse cenário aqui, onde ela começa a respeitar os fundos exatamente logo acima dessa região de demanda, tá? Então, continuo com a mesma visão de ontem, querendo que ele faça essa limpa de liquidez aqui embaixo para depois vir a subir de novo aí, tá? Então, quando chegar nessa região certa de entrada aqui do time frame maior, eu já começo a procurar por compras. E a mesma coisa estou vendo aqui para Nasdaq. Aqui no 15 minutos a gente tem essa região certa de entrada, onde ele faz aqui, ó, um, dois, três, puxa para cima e rompe o topo e depois já puxa mais forte para baixo. Então essa região aqui se torna uma região de venda para mim. A hora que o preço chegar aqui, junto a isso eu tenho essa POC, onde foi o maior volume de negociação aí dessa queda. Então o preço pode respeitar essa região e está bem confluenciado aí para dar certo, tá, o trade. Então a hora que chegar aqui, eu tenho um trade de venda. No Shaw, ele fez o que eu falei para vocês ontem, veio limpar aquele fundo mais expressivo, que foi aqui, e voltou a subir aí, porém também deixou fundos nivelados, onde existe muita liquidez aqui, vários stops. Então o preço pode vir retestar essa região até mais ou menos esse FVG que tem nos 15 minutos aí, beleza? Para os demais ativos não encontrei nada tão interessante por enquanto. Então vou ficar esperando pelo preço chegar tanto aqui nessa estrutura quanto aqui na região certa de entrada de Nasdaq, beleza? E assim que eu realizar um trade aqui eu volto. Ah, e só para deixar claro, deixa eu ver, essa aqui está logada. Ficou com 388 nossa conta aí, então tivemos um lucro por enquanto de US$ 38 aí no mês. No Shao ontem, eu até tentei fazer um trade aqui, galera, que foi num minuto, tá? Mas aí eu tomei um stop de, acho que US$ 6, US$ 8, alguma coisa assim. Que foi aqui, ó. Onde ele faz aqui, ó, um, dois, três. Aí ele puxa para baixo e depois volta a subir. Eu fiz o trade e acabou estopando a gente aqui. Então, deu um stop bem curto aí. Mas ficou interessante aqui também de realizar esse trade para tentar ver se ele continuava subindo aí. Mas aí estopou a gente, depois voltou a cair mais um pouquinho e deu continuidade na alta, tá? Mas ainda acredito que o Shao também venha cair para fazer a limpa dessa liquidez e chegar até essa região. Então, se eu conseguir realizar algum trade de venda aqui também no Shao, eu vou tentar fazer, beleza? É isso. Pessoal, voltando aqui, vou tentar uma venda aí no em Nasdaq, tá? E Bitcoin também, caso ele suba um pouco mais aí. Assim que o preço de Nasdaq chegar aqui, eu já realizo a venda aí.
E por que disso? Porque chegou naquela região que eu falei para vocês, que eu havia marcado aqui, do 15 minutos. Então ele está exatamente na região da POC, onde foi o maior volume de negociação. E momentaneamente ele parece já estar respeitando, tá? Onde ele faz um movimento bem agarrado aqui, ó. Ele vinha subindo forte. Aí ele começa a fazer um candle agarrado, candles agarrados aqui, deixando pavio e tudo mais. E aí ele vem em uma forte queda é, logo após esses candles aqui, tá? Então, a partir do momento que ele fez o choque aqui, que é a inversão de fluxo no time frame de 1 minuto, eu vou tentar realizar esse trade aí para buscar preços mais baixos, tá? E a mesma coisa vai ser para Bitcoin. Ele fez o choque aqui, tá dentro da região também de ontem que a gente conseguiu fazer a venda e acredito que ele possa respeitar essa região para vir buscar preços mais baixos, beleza? Então, eu vou esperar aqui, galera, porque às vezes demora para chegar até onde eu quero aqui na região para realizar a venda. E assim que eu tiver aqui o trade, eu já volto e mostro para vocês. Voltando aqui, pessoal, consegui realizar aí a venda, tá? Nasdaq pegou um lote e Bitcoin também pegou um lote e posicionei mais um lote acima das duas ordens que estão abertas aí, tá? O Bitcoin eu vou tentar levar até o fundo de ontem e o fundo duplo lá que eu falei para vocês. E Nasdaq eu vou tentar levar um pouco mais, é, nem tão longe, um pouco mais próximo de onde está a entrada, porque ele pode voltar a subir a qualquer momento, tá? Mas acredito que ele faça essa puxada para baixo para retestar essa região para talvez depois voltar a subir. Então, agora é aguardar aí e tomara que consiga pegar as duas ordens e respeite aí nossa entrada e tentar levar os dois preços ao take aí, beleza? Então, assim que eu tiver o resultado aqui, eu volto e mostro pra vocês. Galera, estopou a gente aqui, tá? Nasdaq passou, então, nesse candle aqui, já estopou. E assim que ele estopou, eu já fechei as duas ordens também de Bitcoin, tá? Porque ela pode subir um pouco mais junto com o Nasdaq. E também já estava praticamente fazendo um topo duplo aqui, que é o que eu não gosto de ver. Então, ele pode facilmente passar dessa região para depois vir a cair aí. Então, agora eu olho por essa região aqui de Nasdaq. E se ele me der alguma possibilidade aqui dentro, aí eu realizo mais uma venda, beleza? E aí tento mais essa, caso estopar de novo, aí já não tento mais nada hoje. Depois eu volto aí. Pessoal, mais uma venda aqui Nasdaq, tá? Chegou aqui no FVG e eu deixei o stop um pouco mais acima, que é no limite do candle que deixou esse FVG, tá? Então ele pode até subir um pouco mais aqui e respeitar e depois voltar a cair. Então, fiz o trade aqui. Caso ele volte um pouco mais para cima, eu tento realizar mais um. E o principal motivo aqui do trade agora, além dessa região certa de entrada, mais o FVG e tudo mais, é esse candle de 15 minutos para mim, tá? Onde ele é um candle de exaustão, onde ele é bem maior do que os demais. Assim, não bem maior, mas é maior do que os demais. E ele vem com volume muito baixo. Então não faz jus o tamanho dele com o seu volume. O RSI também está sobre compra, então chegou nessa região com muita confluência. Estou realizando o trade aí e agora é aguardar para ver se pega nosso take. Aqui no Bitcoin ele ficou até legal, porque ele faz uma região certa de entrada aqui no 1 minuto. Tá bem difícil de ver, mas ele faz, tá? Se eu colocar, depois eu vou colocar no gráfico de linhas, vocês conseguem observar. Onde ele faz aqui, ó, 1, 2, 3, puxa para cima e depois já puxa forte para baixo. Esse aqui, ó, parece que ele tá na mesma linha, porém ele tá um pouquinho abaixo, quer ver, ó? Ó, o corpo aqui desse candle, ele termina um pouco abaixo desse candle anterior aqui, negativo. Então aqui no gráfico de linhas fica bem perceptível, ó, que ele tá um pouco abaixo. Então ele já é considerado uma região certa de entrada aí. E caso ele volte aqui agora, para fazer o reteste dessa região, eu realizo a venda de novo. Se eu não tivesse fechado aquela hora, estaria no trade até agora, porque nosso stop estava aqui em cima e poderia começar a queda a partir daqui mesmo.
E possivelmente aqui também, observando agora, ele pode querer começar a criar um topo arredondado aqui, ó, tá vendo? Então, aguardar aqui para ver se configura mesmo isso. Se configurar, ficar melhor ainda pra gente. E assim que eu tiver o resultado aqui, eu volto e mostro pra vocês. Posicionado aqui também em Bitcoin, tá, galera? Agora esperar aí. Pode ser que aqui no Bitcoin ele até faça um movimento um pouco mais alto e depois volte a descer, depois respeite um pouco melhor, comece a fazer esse cenário aqui, tá? E aí ficaria praticamente certo aí o arredondamento dos topos. Mas aguardar aí, caso me dê alguma outra oportunidade, eu faço o trade aqui e mostro para vocês. Pessoal, voltando aqui então para encerrar o vídeo de hoje, tá? Essas duas operações devem levar um tempo aí para se concluírem, tanto para o stop quanto para o take, porque ele deve ficar brigando nessa região agora. E então eu trago o resultado desse trade no vídeo de amanhã para vocês, tá? Não realizei nenhuma outra ordem. Caso ele me dê alguma oportunidade boa, eu até faço nessa região mesmo o trade e tiro prints, alguma coisa do tipo, para mostrar para vocês no resultado de amanhã. O resultado de hoje nosso perdi 13 dólares, onde estava 388, foi para 375, tá? Então o take desse daqui é de 55 dólares de Nasdaq e o take aqui do Bitcoin é de 50. Então, se a gente pegar os dois takes aí, são 105 dólares. E agora é aguardar mesmo. E amanhã eu trago para vocês aí o resultado, beleza? Muito obrigado aí pela presença. Se não for inscrito, se inscreva, deixa o like. E qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Abraço.